Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Entre Amigos, aqui nos estúdios do Voz Podcast e também da Rádio Voz FM 87.9. Nos trabalhos técnicos, ele, Marcos Silvano Vruca, e também, é claro, na direção geral. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso amigo JP. Quem não conhece o JP? Nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo, vamos falar sobre o rádio, vamos falar sobre a trajetória do profissional JP, vamos falar sobre a trajetória do político JP e vamos falar, é claro, não podemos deixar de falar, do JP hoje, assessor do governador Ratinho Júnior. JP, você está bem? Graças ao bom Deus, Ednei. Um abraço para você, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentá-lo e também ao meu querido Marcos Vruca, meu antigo parceiro de Rádio Independência. Que bom, né? Reencontrar o amigo aqui, o Vruca, gente da melhor qualidade. Quando eu cheguei aqui nos estúdios, o papo já estava um podcast fora do ar, porque o Jota estava contando um pouquinho das experiências do rádio, e é claro, o Vruca, que foi e é um profissional do rádio e da TV, estava relembrando aí os anos ouros do rádio AM e, é claro, também do rádio FM. Jota, hoje você está no governo do estado, é isso? Verdade. Deixa eu contar um pouquinho dessa história. 2015, um certo domingo, eu fui convidado pelo Ratinho Pai e pelo Ratinho Júnior para um almoço. Na verdade, eu estava na minha casa e daí o telefone tocava, o 011. Falei, puxa vida, até no domingo o 011 fica ligando pra gente, em paz. cobrando, né? Porque quando toca o 011, o prefixo 011, é alguma cobrança. Aí tocou a primeira vez, não atendi, a segunda não, a terceira não. Daqui a pouco me liga o então deputado estadual Ratinho Júnior. Me disse assim, ô JP, você não vai atender meu pai? Falei, como assim? Meu pai está ligando para você. O 011 aí é de São Paulo. Não é cobrança não, pô, atenda. É o telefone do meu pai, eu lá sabia. Então, daí eu fui almoçar na casa deles, ali no bairro do Água Verde, Avenida Iguaçu. E daí almoçamos, eu não entendi qual era a conversa. E depois da conversa, a gente sentou lá num quarto, numa sala, né? No apartamento do Ratinho Pai. E a conversa, ali teve o início da conversa e falaram assim para mim, ô JP, você deixaria o rádio e a TV para fazer parte da minha equipe, o Ratinho Júnior? Você deixaria a TV e o rádio? Na época, Ednei, eu era repórter da TV Massa. Eu entrei na Massa em 13, trabalhei 13 e 14, estava lá ainda em 2015 na Rede Massa e trabalhava na Rádio Mais de São José dos Pinhais. A Rádio Mais, a antiga Rádio Eldorado, trabalhei lá em 2002 a 2006. A rádio do Ricardo Chabe, né? 2007 até o final de 2014 na Rádio Mais do Ricardo Chabe AM 1120. Hoje ela já migrou para o FM. Aí eu tomei um susto, eu falei assim, mas Ratinho, pai, filho, olha, eu estou há 37 anos fazendo rádio. O que eu vou fazer na sua equipe? Aí eles apresentaram um projeto para mim, projeto de governo, que o Ratinho Júnior tinha um sonho em 18 de ser candidato ao governo do estado. Porque ele já havia sido deputado estadual em 2002, deputado federal 2006-2010, voltou a ser deputado estadual em 14, quando o PSC, antigo partido dele, elegeu 12 deputados. Na verdade, o Ratinho Júnior sempre foi o puxador de votos. Naquela época, 12 deputados do PSC foram eleitos. Aí ele me convidou dizendo o seguinte, olha, Jota, eu quero aproveitar a sua experiência como vereador de Curitiba. Nós cumprimos 4 mandatos de vereador
Ele falou assim, eu preciso de você na minha equipe. Para você andar pelo Paraná, fazendo comissão provisória, convidando prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, para eles ingressarem no PSC. Até porque o PSC, na época, tinha 145 comissões provisórias, nenhum diretório, comissão provisória. O que é isso? Comissão provisória, você elege lá o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, secretário. Então, o dia que você quiser trocar, você troca. Diretório, não. Você elege o diretório, você só vai tirar o presidente se você fazer uma eleição e derrubar o presidente. A comissão provisória já diz provisória. O dia que o presidente do partido entender que tem que trocar você, ele já troca você. Coloca um outro. Eu aceitei o desafio, mas eu dizia assim, mas como é que eu vou negar o rádio? 37 anos trabalhando como repórter policial, repórter esportivo, depois virei apresentador no rádio, na TV, e daí e trabalhar num escritório, no caso na sede do PSC, e viajar ao Paraná para fazer comissão provisória. Mas eu aceitei o desafio, porque eu sempre fui amigo da família. E daí saí com dor no coração do rádio e da TV, também assumi esse novo compromisso. Trabalhei um tempo na SEDU, quando o Ratinho Júnior era secretário da SEDU, no governo do Beto. Então fazia meio período na SEDU e à tarde, de manhã na SEDU, à tarde eu ficava na sede também do PSC. Primeiro aqui na pracinha do Avião, ali o Baldino do Amaral, quando você vem do Couto Pereira. A Praça do Expedicionário. Naquela Praça do Avião. Uhum. Bem ali tem um casarão que era a sede do PSC. Depois a gente foi para o Bom Retiro. Bom, aí eu comecei a trabalhar, fizemos o que deveria fazer, colocamos o PSC em 395 municípios. Caramba. Dos 399. Veio a eleição de 16. PSC elegeu 41 prefeitos, 35 vices e 305 vereadores. Aí, naquele ano de 16, ele foi para o PSD, partido que ele está até hoje. E disse assim, vocês vão ficar no PSC. E o Kassab, que é o presidente nacional do PSD, fez um convite a ele. Ele foi para lá. E lá eles elegeram também 29 prefeitos, 38 vice-prefeitos e 288 vereadores. Então, ao final de 16, ele tinha quase 600 vereadores e 70 prefeitos, mais 29 com 35, 64 vice-prefeitos. Uma bela estratégia. Aí ele falou assim, olha, até 18 vamos buscar um terceiro partido, eu já posso sair candidato a governador do estado. Então o Ratinho Júnior, para falar, estou com ele já há 10 anos, dia 15 de abril, agora completou 10 anos, e ele como governador, estou desde o dia 1º de janeiro de 2019. Onde é que eu estou? Quem sou eu? Hoje eu sou um assessor especial da governadoria. A governadoria existem 3 cargos. É aquele assessor direto do governador. Então, o meu chefe no Palácio Iguaçu é Ratinho Júnior. Geralmente você chega no governo para ocupar um cargo de comissão, ou é levado por um deputado federal, um deputado estadual, por um secretário que forma a sua equipe. Não, eu fui direto com o governador. Eu sou lotado no gabinete do governador. Um assessor especial da governadoria. Ele me chama de assessor bombril. Claro que eu tenho uma função no governo. Depois que eu fui para lá, ele falou assim, Jota, você vai me ajudar na
Secretaria de Comunicação Social, na SECOM. Então, lotado no gabinete dele e cedido para a SECOM. Eu sou o cara que cuida da área de relacionamento com os veículos de comunicação, o rádio, a TV, o jornal impresso, o portal, enfim. Faço isso já há mais de 6 anos, né? Viajo muito. Eu diria para você, Ednei, que eu conheço todos os proprietários de rádios, de televisão, de jornal, quem é o principal locutor da manhã que faz mais sucesso. Quando eu falo do rádio, é o rádio AM, o rádio FM. E visitei também, eu diria para você, uns 30% do rádio comunitário também. Você entendeu? Embora o rádio comunitário esteja fora do radar das PIs do governo, que é o dinheiro do governo estadual e do governo federal, que a lei não permite, mas o governador, ele tinha e tem ainda em mente para fazer um programa para ajudar as rádios comunitárias do Paraná, abrindo uma linha de crédito na Fomento Paraná. Está em estudo, já que a rádio comunitária, ela não tem o direito que tem o rádio AM e o FM, de ter, quando eu digo aqui PI, gente, PI é o dinheiro do governo, pedido de inserção, que as agências de publicidade mandam a PI do governo, é do governo federal, do governo do estado. Então, as rádios comunitárias que lutam, trabalham junto ao governo federal, junto ao Congresso, para que um dia também elas possam ter esse mesmo privilégio que tem o rádio AM e FM, a televisão, o rádio impresso, o portal de notícias, você entendeu? O site. Agora, tudo tem uma avaliação. Não adianta você também criar um portal e o portal não ter alcance, não ter inserção. Quem é que controla isso junto à Secretaria de Comunicação? Quem diz que pode e não pode? Tribunal de Contas do Estado. Porque às vezes o cara cria lá um portal de notícias, vai lá falar com o JP. Né? Tem o secretário Kleber Mata, que é o secretário da Comunicação. Tem o William Silva, que é o diretor de marketing, e o JP. Eu cuido exclusivamente do rádio. Televisão, Kleber. Portal, jornal impresso, William. Agora, quem tem a caneta é o Kleber. Então, a gente dividiu porque, só para você ter uma ideia, são 430 emissoras de rádios no Paraná. AM e FM. Nós temos quase 100 jornais impressos. Nós temos 250 portais. E grandes portais, como você está aqui, Portal Banda B, a Gazeta tem portal, tudo que era jornal antigamente, né? Foi migrando para os portais para a internet. Para os portais para a internet. Então, esse é um trabalho, sabe? Então, só que lá no Palácio Iguaçu, e eu fico ali no 3º andar, eu não recebo só gente do rádio, eu recebo gente da comunidade. Qualquer pessoa do povo, você entendeu? Eu não sou aquele funcionário que diz assim, eu só vou atender o meu segmento. Não. Quem procura o JP, eu recebo. E eu vou usar aqui uma frase que diz o governador Ratinho Júnior. Nós somos pagos para trabalhar. Somos pagos para trabalhar. Então não interessa. Eu vou citar aqui o que aconteceu um dia. Era uma sexta-feira à tarde, tipo lá 5 da tarde. Chegou uma senhorinha chamada Maria Francisca, da Vila Paroli. Ela queria falar com o governador. Na cabeça dela, ela iria até o Palácio Iguaçu para falar com o governador. 5 da tarde, numa sexta-feira. O pessoal da portaria entrou em contato comigo, dizendo, olha, tem uma senhora aqui. O governador nem estava. Estava fora do país.
eu fui lá atender a Dona Maria, lá na portaria. Aí fiz um convite a ela, levei até a minha sala, dei café, água para ela e fui ouvi-la. Ela me contou assim: meu filho, uma senhora já falou assim, eu sou diarista, meu marido é um alcoólatra, todo o dinheiro que eu ganho, ele bate em mim e obriga a entregar o meu dinheiro para ela, para ele. Tá, e contou a história dela, bem triste. Eu vim até aqui porque eu preciso fazer uma cirurgia na Santa Casa, pelo SUS. E olha, mas eu estou achando estranho porque o médico da Santa Casa quer que eu pague R$ 2.520, porque eu não sei. Então, eu falei, nossa, como é que a Santa Casa, pelo SUS, está cobrando isso? Falei assim para ela, olha, hoje é sexta-feira, já eram 5h30 mais ou menos a conversa, quando eu disse assim para ela, vamos fazer o seguinte, hoje eu não posso fazer nada pela senhora, mas segunda-feira eu vou sair em sua defesa. Ela me deixou o telefone da casa dela, se despediu de mim, acompanhei ela até o estacionamento do Palácio Iguaçu, ela foi embora. Na segunda eu liguei para o Beto Preto, secretário da Saúde. E o Beto entrou em contato com a Santa Casa. Aí contaram uma história para o secretário, mas o Beto, imediatamente, ele ligou para o Hospital do Rossio, Dr. Luiz Ernesto, e essa senhora foi fazer sua cirurgia lá no Hospital do Rossio, sem pagar nem um centavo. Nem um centavo. Então, eu estou contando essa história porque, assim, o Palácio Iguaçu, para você que está me ouvindo e me assistindo, sabe, é um palácio do governo, é do povo. Nós estamos lá para trabalhar, Ednei. Não é para receber o desembargador, o grande empresário, o homem influente, a mulher. É gente do povo. Passado ali uns 15 dias, me chegou lá o empresário. Antes ele me ligou, se identificou, dizendo o seguinte, JP, eu preciso falar com o governador. Mas antes eu quero falar com você qual é a pauta que eu quero com o governador. E era um empresário aqui de Curitiba, só para você ter uma ideia, ele tem 650 carretas. Vou repetir, 650 carretas. Ele tem 5 empresas no Brasil e uma nos Estados Unidos. Eu tenho dinheiro do mesmo jeitinho, com água e café. Ouvi a conversa dele, passei para o governador e o governador marcou uma agenda e o recebeu. Ele queria fazer um investimento, como ele está fazendo, aqui onde tem a fábrica da Renault, em São José, criando uma outra empresa, criando 500 empregos. Eu estou falando essa história porque, assim, quando o Ratinho Júnior, o nosso governador, diz assim, Tapê, você é um assessor bombril, você trata de todos os assuntos. Por que eu sou assim? Porque eu fui vereador 16 anos de Curitiba. Eu atendi o povo lá no meu gabinete. Eu nunca perguntei se ele veio de Araucária, de Colombo, de Campo Largo, Campo Magro, São José, embora o vereador só possa legislar no seu município, mas eu sempre orientei a minha equipe de trabalho. Não pergunte de qual município. Mas eu tenho que fazer o cadastro. Sim, faça o cadastro. Mas você não vai dizer, olha, mas você mora em São José, você tem que procurar o vereador de São José. Você mora em Araucária, tem que procurar o vereador de Araucária. Você pega a causa dele, vamos tentar resolver. Se eu não resolver aqui em Curitiba, eu vou ligar para o prefeito da cidade dele, o vereador da cidade dele, entendeu? Para pegar aquela causa e dar atenção. Eu sempre fui assim, Ednei. Dessa forma, eu não sou mais do que isso. Jota, agora você fez um preâmbulo, né? Você Sim. contou a história do Jota no governo do estado. Agora eu preciso saber do Jota comunicador, o Jota radialista, né? O Jota que começou nos anos ouro do rádio. Mas antes de eu entrar um pouquinho nessa história do JP comunicador,
eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, já que nós estamos ainda nessa parte política do governo do Estado, eu não posso deixar de fazer, isso eu vou linkar um pouco essa minha pergunta a você, eu vou linkar a comunicação, né? Trazendo para a atualidade, hoje as redes sociais, a internet, a rede mundial dos computadores, que deu uma mexida de 360 graus da maneira de se fazer comunicação. Hoje, por exemplo, aqui você pode ver no nosso estúdio, nós temos o FM no 87.9, que é a nossa comunitária que pega aqui na região do Cajuru, do Uberaba, parte dos Jardins das Américas. Aliás, pega a próxima onde você mora ali, viu? Jardim das Américas. Escute nós ali, tá? Não, eu ouço também. Mas enfim. Eu ouço todo tipo de rádio. Mas a gente também, que é do rádio, começamos a migrar também para um público da internet, né? Ainda procurando identificar quem que é esse público da internet, porque é um público muito volátil, você analisa, falando da mídia tradicional do rádio, por exemplo, você tinha lá o público AM, né, a faixa etária que ouvia o público AM. Aí tinha o público FM, a faixa etária que ouvia o público FM. Mas nas redes sociais, ao mesmo tempo que todo mundo ouve, ninguém ouve nada, né? E nós estamos aí capengando e tentando entender essa questão da tecnologia. Eu pergunto para você, as redes sociais estão fazendo um novo tipo de político também? Ô, Dinei, sim. Se você observar a Câmara de Vereadores de Curitiba... Que está uma maravilha. Nós temos 4 influenciadores. Um fez quase 17 Esse rapaz que chegou aqui agora no estúdio, que diga que tá uma maravilha ouvir a sessão plenária da Câmara Municipal. Tá bonito. Um fez quase 17 mil, outro fez quase 13, outro... Bom, só que é o seguinte, essa rapaziada está confundindo. Eu dei até um conselho para um dos vereadores que esteve no meu programa de rádio na Cultura. Eu entrevistei ele e daí eu fiquei observando. O vereador só falou de pautas nacional, ou pautas nacional ou nacionais como queiram, né? As pautas a nível nacional. Deixei ele falar. Depois que ele falou quase uma hora lá no nosso programa, na Rádio Cultura de Curitiba, eu fui tomar um café com ele, enquanto eu rodava o comercial, eu falei assim, irmão, deixa eu dar um conselho para você. Cara, você corre o risco daqui a 4 anos. Isso se você não inventar de querer ser candidato a deputado em 26 no ano que vem. Você só falou de pauta nacional. Isso aí é pauta dos deputados federais, dos senadores. Você tem que falar para Curitiba, para quem votou em você. Você sabe qual é a função do vereador? Claro que eu sei. Eu falei, pois é. O vereador não é só fazer boas leis. O vereador não é só fiscalizar o prefeito, o executivo. Aliás, se você só fiscalizar o prefeito, você não precisa nem fazer novas leis, que tem tantas leis que não são executadas, né? Ele falou assim, mas como assim? Eu falei, irmão, eu sou do tempo antigo, vereador, ia na casa da Dona Maria, ela reclamava do bueiro que estava entupido, da lâmpada no poste que estava queimado, certo? O terreno do vizinho, a grama cresceu demais, tem rato, sapo, cobra. Agora, não é só para ir para a rua fazer videozinho e ficar mostrando para receber like, para ganhar algum dinheiro, você entendeu? Então, eu quero estar vivo, Odinei, daqui a 4 anos, para mim ver o comportamento do eleitorado de Curitiba. A Câmara realmente, a Câmara Municipal, eu respeito quem consegue se eleger, desde o síndico do prédio, o presidente da Associação de Moradores, que não é fácil. Mas, gente, se eleger para ficar fazendo live todos os dias e não tomar consciência do que a cidade precisa, ir lá para a periferia.
eu falei para ele, quem precisa de vereador e de prefeito é o povo pobre. Aquele que não teve tanta sorte. O rico, quem tem dinheiro, se vira. Agora, quem precisa de político, de vereador, de prefeito, de governador, é o povo pobre. Então, ele disse que ia colocar em prática, não sei se ele está colocando em prática isso. Agora, ficar só falando de pauta, mas eu quero voltar aqui e falar sobre a internet. Em 2006, eu fui para a Universidade de Tuiuti fazer faculdade, porque primeiro eu trabalhei 28 anos no rádio e na televisão, para depois ir para a universidade. Até fui questionado pelos professores na época. Encontrei 5 professores lá na Universidade de Tuiuti, JP, Toninho do Nascimento da Rádio Banda B. Grande, Toninho. Nós dois éramos os velhinhos, numa classe com 45 jovens, cabelo pintado de verde, de vermelho, pênis no nariz, na orelha. Bom, aí os professores disseram o seguinte, o que você vai fazer aqui na universidade? Por que você fez o vestibular para comunicação social? Fui questionado. Se você é quase um professor no rádio, na TV, porque eu falei, cara, eu pensei, falei, eu vim aprender as novas mídias. Em 2006, a internet já estava, pode ver que a internet já estava avançando. Bem avançado. E daí, lá se discutia o fim do jornal impresso, o fim do rádio, que a internet iria abafar, que a internet seria as novas mídias, que a internet ia dominar o mundo. É verdade. Mas, nós que gostamos do rádio, eu que pertenci à época do rádio de ouro, como você falou aí no início, década de 80, né? Eu comecei em 79, 80, 90. Aí na internet, eu quero falar uma coisa para você. O rádio hoje é tão forte, o rádio FM, o próprio rádio AM que existe ainda, logo, logo vai acabar porque vai migrando. Eu não gostaria que acabasse, que eu sou um produto do rádio AM. Hoje, nós usamos o Facebook, o Instagram, o YouTube, o que mais? TikTok. O Twitter, o TikTok, são várias mídias. O rádio virou televisão. Rádio virou televisão e a TV virou rádio, porque a TV aberta hoje, ela faz reportagem de buraco na rua, mato, rua sem asfalto, né? Então você fala diretamente, faz boletim ao vivo. Eu trabalhei na televisão na época que você tinha que ficar o dia inteiro gravando para editar e mostrar. Hoje não, você com o linkzinho, você com o celular, você fala de qualquer lugar do mundo. Na cobertura do Papas, a Globo, a Bandeirantes, a Record transmitiu muito pouco, mas a Band, a CNN, a maioria dos repórteres falavam com o celular na mão, né? Então, a internet veio nos ajudar e o rádio cresceu de novo. Vou te dar um detalhe. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, quem manda lá não é o rádio FM, é o rádio AM. Acho que você não sabia disso. Não sabia. Nos dias atuais, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, o rádio forte lá é o rádio Mas AM. por que será? Falam, por causa das guerras, vamos pegar aqui, porque a FM, eu vou ser bem sincero, eu saio de Curitiba ouvindo, eu vou para Ponta Grossa. Eu saio de Curitiba ouvindo as FMs de Curitiba todas, sem citar aqui nomes. Quando eu chego em São Luís do Purunã, tchau. Eu vou ouvindo a Rádio Cultura de Curitiba AM 930, que tem 10 quilos na antena, até Ponta Grossa. O meu medo é esse, você entendeu? As rádios que migraram para o FM, chega em Campo Largo, você já tem dificuldade de ouvir.
Então não tem alcance. O som é bom? Claro. A qualidade é boa? É. Eu sou do tempo do rádio, você ligava o rádio me chiando. Você ali tentando ouvir, né? Mas assim, voltando à internet. Hoje é claro que... Só que eu não vejo essa fidelidade, você disse aí no seu comentário. A gente tinha que... Eu tenho esse segmento ainda no rádio AM. Claro que hoje o meu programa de rádio é transmitido, como eu disse, para o YouTube, Facebook, o Instagram da emissora. Você entendeu? Tem um canal que transmite o meu programa, da GMC TV, canal 133. O programa do JP numa rádio AM vai para 196 países. Vai para o Brasil inteiro. Eu quis fazer um teste. Liguei para um amigo meu que mora em São Francisco, nos Estados Unidos. Falei, coloca aí no canal 133 da TV, do app TV Som, GMC. Ele mandou a foto, olha, tá aqui, ó. Tô jogando aqui na televisão, através do canal. Então, assim, isso, a internet hoje, você não sabe para quem você fala. Você está fazendo um programa de rádio, de repente tem gente no Rio de Janeiro te assistindo, lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, Campo Grande. Mas fideliza esse ouvinte? Aí que é o detalhe, né? Não. Ele é muito... Hoje nós temos os chamados influenciadores, né? Que estão ganhando dinheiro para Dedéu. Você pega aí a Virgínia, mulher do Felipe. Tem um Zé conteúdo Felipe, maravilhoso. tem 53 milhões. A Virgínia, para quem não sabe, é aquela uma que chupou o microfone no Congresso. Foi aquela, né? A pessoa que estava tomando água e estava chupando o microfone. Ela foi inteligentíssima. É a mulher do Zé Felipe. Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. Ela perdeu aí, acho, 1 milhão de seguidores. Mas já ela recupera, porque... Mas não existe a fidelidade. Aí apareceu o podcast, que nós estamos aqui falando hoje. É uma novidade, né? Porque você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, não tem que estar chamando intervalo comercial. Aí eu volto para o FM e para a TV aberta. Aqui está o Lucas, meu sobrinho. Pergunte para ele. É muito difícil ele estar... Você flagra o Lucas ouvindo uma rádio FM. Eles vão no celular deles. Esporte, o que fala aí agora? A playlist. Spotify. Não tem comercial, não tem locutor falando. A juventude quer isso. Você entendeu? A TV aberta perdeu o público. A TV fechada ganhou público. Por que a TV fechada ganhou público? Por causa das séries. Então, tem gente... Você falar que ele assiste televisão? Não assiste. Vamos dar um exemplo aqui, falando de televisão, vamos dar um exemplo a CNN. Quem diria, a CNN não tem canal aberto, né? Não é um canal tradicional. Hoje está dominando o mercado. Internet, né? A CNN foi classificada como a emissora de TV mais confiável. Imagine. A Globo vem depois, o SBT vem depois. Então, oriundo da internet. Tudo oriundo. Então, eu não vou criticar a internet. A internet é coisa boa e coisa má também, né? O problema da internet é que não existe controle algum. Se o cara resolver criar... Porque agora veio o IA, né? A inteligência artificial, que é um perigo. O cara pode colocar você falando, descendo o cacete no presidente da República, no padre, no pastor, na sua mulher, usando a sua voz, e você tem que se defender como? Isso aqui, todos os dias eu encontro isso na internet. Esses dias, vamos longe, esses dias o Ratinho, eles pegaram o Ratinho Pai, e colocaram o Ratinho Pai para fazer uma propaganda, que obviamente é uma propaganda fraudulenta e falsa, de um cartão de crédito que era golpe. E você via, você tem que prestar muita atenção para você ver que não é a voz do Ratinho. Eles fazem isso diariamente com o Neymar do Santos. Porque o Neymar não foi no jogo do Corinthians domingo passado. Então, ele foi prestigiar um outro esporte que ele é patrocinador e coloca o Neymar dizendo o seguinte: eu ir lá ver o Santos, esse time o time dele. Imagina. Aí o babaca, o bobão, o ignorante, acha que é verdade.
e desce comentários contra o Neymar. Colocaram o Ratinho semana passada, o Ratinho dando um cacete no Zezé de Camargo, porque ele separou da Zilu. Meu Deus do céu. Porra, já faz séculos. Ele já separou umas 30 vezes, já. O Zezé de Camargo é amicíssimo do Ratinho pai, do Ratinho Júnior, sabe? Então, assim, aí tem... Como é que você vai se defender, irmão? Então, a internet, ela tem um lado bom e tem um lado ruim, você entendeu? O lado ruim é do fake news, né? Você passa a acreditar só no título daquela matéria. Justamente. Então, a mídia tradicional, o rádio, a revista, o jornal e a televisão, não tem como você criar fake news, porque você será identificado na hora e vai responder pelo conteúdo que você divulgou. Agora, todo mundo é radialista, todo mundo é jornalista, todo mundo é colunista, fala o que quer, e essa é a internet. Fazer o quê? Por um lado, ela ajudou muito o rádio, né? O rádio ficou muito forte, de volta, porque a gente fala no rádio e as pessoas nos acompanham pela internet. Sim. Elas nos vê, nos ouve e nos vê. Agora... Ô, Jota, agora vamos só uma informação aqui, o Vruca não vai me deixar mentir sozinho, porque quem me deu essa informação foi ele uma vez. O Brasil hoje é o segundo país que mais consome podcast. Sim. Imagine só como o tal do podcast ele pegou e caiu no gosto do povo. Você é um cara apaixonado pelo rádio e acho que a tua me corrija se eu estiver errado, você nunca me falou isso, mas eu acredito que seja. A sua paixão também é pelo informativo popular, comunitário, o que acontece no dia a dia da cidade, o que acontece no dia a dia de uma comunidade, enfim, o jornal popular. Aí eu pergunto para você pela experiência que você tem como homem de comunicação. Esses dias eu estava vendo uma página na internet, no Facebook, se eu não me engano, o nome da página era Plantão 190. Se eu não me engano, não tem nada a ver com o 90 do Acioli ou da CNT. Era Plantão 190. E o cara com o celular na mão, ele estava fazendo uma live, vamos dizer assim, uma transmissão ao vivo, no momento que estava acontecendo um acidente. Se eu não me engano, foi o acidente que ocorreu aqui em Pinhais, aonde o trem pegou ali o caminhão que estava saindo ali daquela empresa de trigo aqui de Pinhais. Ele estava mais ou menos ao vivo, no celular dele, com 1.350 pessoas na live naquele momento. Tem um outro também, uma página que é de São José dos Pinhais, que também tem um programa, tem um nome no estilo de um programa policial e que também faz, nas madrugadas, ele vai e faz os plantões e pega muito caso ao vivo que ocorre dentro das comunidades aqui, não só de São José dos Pinhais, como também de Curitiba. Aí eu pergunto para você que é um cara apaixonado, a gente não escuta mais, como antigamente, no seu tempo, no tempo do Ricardo Chaves, no tempo do Luiz Ernesto, no seu tempo, a gente não escuta mais programas policiais como vocês faziam. Acabou. Por que vocês, que são os caras que trouxeram isso para o rádio e que fizeram isso muito bem, não conseguiram fazer essa migração e atingir a internet? Olha, primeiro eu quero explicar o seguinte. O meu amigo João Frigério, Home Plantão 90 do João Frigério. João Frigério. Esse cara tem mais de 1 milhão de seguidores. Mais de 1 milhão de seguidores. Esse cara, acho que ele não dorme. João Frigério foi meu cinegrafista no tempo que eu trabalhei com o Acioli na CNT, 2010, 11 e 12. Depois eu fui para a Massa, ele continuou sendo meu cinegrafista na Massa. Hoje ele tem a empresa dele, então qualquer publicação dele viraliza. Passa de 100 mil seguidores. Ele tem, eu não sei quanto, eu tenho que pesquisar ali, é mais de 1 milhão de seguidores.
O outro, 190, o dele é Home 190. Plantão Home 190. O outro 90 é do Regi Santos. Regi Santos, aqui de São José dos Pinhais, que é 190 também, né? Ele faz mais. Ele esteve comigo semana passada explicando o seguinte. Falei assim, ele acha um vídeo de um acidente lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Minas. Ele coloca a voz dele naquele vídeo, contando a história daquele acidente e diz assim, olha, essa aqui é a matéria do tal, da tal live de tal... Ele cita o nome do veículo, de quem produziu. Você entendeu? Para não responder processo, ele dá a fonte, a origem de quem esse vídeo foi produzido lá em São Paulo. Mas mesmo assim, dá audiência. Porque as pessoas não sabem disso. Elas viu o vídeo, você entendeu? Sim. Ela vai assistir. Aí você me pergunta por que não há mais no rádio 3, 4 horas de programas como fazíamos antigamente. JP Algacitúlio, na Rádio Independência, tempo do nosso querido Vruca. Ricardo Chabe, na Rádio Cidade. Zé Domingos, na Rádio Clube Paranaense. Com o tempo, o rádio foi introduzindo no seu noticiário novas editorias. Por exemplo, eu faço um programa de rádio que começa às 18 até às 21 horas, de segunda a sexta, e sábado das 8 às 11 da manhã, com todas as editorias. Eu tenho um repórter policial, tenho um repórter político, repórter esportivo, comentarista de arbitragem, uma jornalista que fala de turismo, uma advogada que fala de direito ao ponto, e assim eu tenho correspondente em Umuarama, correspondente em Foz do Iguaçu. Então, eu digo assim, já não se faz mais um programa de rádio com uma nota só. O que nós fazíamos em 80 e 90 e foi perdendo a própria televisão? Eu fazia programa policial, eu tinha 5 repórteres, 4 automóveis na rua, 24 horas. Não se faz mais isso. Por quê? Não é que não dá audiência. É porque, assim, a velocidade da informação, né, acontece tanta coisa, então você não tem como falar só de polícia. Eu continuo falando de polícia, mas eu falo de futebol, eu falo do noticiário político, eu falo do turismo, eu entrevisto pastor, padre, o cardiologista, a nutricionista, tudo. Então você busca um outro público, tem público para tudo. Porque se você ficar só com uma nota só falando de uma coisa, ninguém aguenta mais. Aí você foi mudando. Então, é por isso que não existe mais um programa de 3 horas, como fazíamos antigamente, só de polícia. Eu fiz isso a vida inteira. Mas hoje, ou você acompanha as novas editorias, ou você fica para trás. Por exemplo, no meu programa do JP tem Foco na Fofoca. Quem faz? Lucas Padovan. Quem produz o meu programa? Lucas Padovan. Porque é um garoto de 22 anos para 23, a visão dele é outra. Você entendeu? Então, você tem gente que fala... no meu programa tem a Gleiciane, que fala de problemas de pessoal. É um quadro Saia do Coma. Aí quem ouve pela primeira vez, Saia do Coma. O cara está embriagado? Não. Ela fala de pessoas, de problemas pessoais. Né? A outra jornalista fala de turismo. O que tem no Paraná turismo nos 399 municípios? Você entendeu? O outro fala de agronegócio. Por que eu fui buscar um cara especialista para falar de agronegócio? Respondendo a tudo isso, você tem do que vive os meios de comunicação? Propaganda, né? Patrocínio. Ninguém consegue
fazer um programa de rádio e televisão se não tiver patrocínio. Então, você busca aqui, você busca lá. Então, hoje, você não fica... Se eu tenho o cara comentando agronegócio, é interessante? É. Turismo, é interessante? É. Você entendeu? Falando de direitos, é bom? É claro que é. Então, comportamento, todo tipo. Arbitragem, o Valdir Bicudo, por exemplo, foi árbitro de futebol. No meu programa só fala de arbitragem. O Márcio Camargo só fala de polícia. O Evilásio Júnior só fala de futebol. Então, são 3 horas de programa que, às vezes, não tem tempo para colocar tudo que aconteceu no dia a dia. A gente tem os repórteres em Brasília, tem a Agência Estadual de Notícias com o noticiário do governo, o que acontece no governo. Então, é muita notícia. Então, essa é a explicação que eu encontro, né? Agora, o que eu não fiz ainda? Eu gosto do rádio. Eu sou um produto do rádio, eu amo rádio. Eu estou lutando para criar meu podcast. Já tem até o nome, que eu não posso divulgar. E agora você tem um estúdio também, né? Então, eu quero criar. Você entendeu? Você tem um estúdio ou não tem estúdio? Eu ainda não tenho o meu. O meu ainda não tenho. Você está falando com o cara que monta o estúdio lá. Ó. Então, você veja um detalhe. Eu vou criar... É uma necessidade, eu tenho que acompanhar. Certo? Eu noto, se quando eu faço um videozinho de 2, 3 minutos, cara, é rapidinho a resposta. Porque eu sou uma figura conhecida também. Sim, claro. Né? É evidentemente que eu não vou ficar aí posando de dancinha, todo mundo, é tanta coisa que inventam na internet que eu vou te contar. Você vai no podcast, por exemplo. Eu quero um espaço maior, trazer aqui um desembargador, trazer uma dona de casa. Por que não uma dona de casa? Sim. Entrevistar um morador de rua para saber como é que é a vida dele, por que ele foi parar lá na rua. Tem gente que passa por um morador de rua, e se o vidro do carro está aberto, ele fecha. Lá vem o cara me pedir dinheiro, né? Mostra aquele cartaz com fome. Eles inventam também tantas doenças. Ontem mesmo uma senhora me parou e falou assim, no semáforo, dei boa noite para ela, estava voltando da rádio, e ela com cartaz, preciso de ajuda para curar o meu câncer. Falei assim para ela, quando eu disse assim para ela ontem, no semáforo, falei assim, então, a senhora, peguei meu cartãozinho, a senhora vai me procurar, que eu vou internar a senhora lá no Erasto Gettner. A mulher quase me xingou e sumiu. Quer dizer, é mentira. É para comprar drogas. A gente sabe disso. Sim. Ela não está ali 10 da noite, 11 da noite, debaixo de frio, chuva, com cartaz, estou com fome. É mentira. Quer o dinheiro. Se você dá uma marmita de comida, ela vai jogar na tua cara, certo? Então, você tem que também, sabe, eu que tenho um coração, sabe, eu também tenho que me segurar, você entendeu? Mas para um bom contador de história, ali tem uma história, né? Ali tem uma história. Por que ela optou de viver na rua? Então, eu acho assim, ó, histórias. Você abriu o microfone, eu consigo colocar uma pessoa e ficar 2, 3 horas conversando com ela. Você entendeu? Mas a vida me ensinou, o rádio me ensinou. Eu sou esse produto. Mas, no entanto, continuo fazendo rádio. Estou na internet, quero fazer o podcast, quero uma necessidade. E vou dizer uma coisa para você, o Ednei. Na semana passada eu recebi 2 convites para voltar à TV. Um foi a CNT, o Rodrigo Martinez. O outro foi o Chiquinho, que está na TV CI, que está abrindo uma sede aqui em Curitiba, vai passar a transmitir a TV CI em canal aberto para Curitiba, para Fazenda, para aqui, região metropolitana e Ponta Grossa. Eu já tinha recebido, dias antes, um convite para mim trabalhar na Rede TV Maringá, que também está abrindo uma sede aqui em Curitiba. Falei, gente, o meu problema não é esse. Se eu pudesse estar em tudo que tem canal, eu iria. O problema é o tempo. Eu tenho um compromisso a partir das 8h30 até as 17h30 no governo. Um compromisso com a rádio das 18 às 21h,
Quando eu viajo, às vezes eu fico 5, 6 dias fora, a equipe toca o programa. Como é que eu vou aceitar fazer programa de televisão todos os dias, como a TV CI olha, nós temos uma proposta para você fazer um programa de segunda a sábado. O outro, olha, eu quero contratar você para você participar de um programa nacional de esportes. Começa às 10h30 da noite até a meia-noite. Escuta, se eu sair de casa às 8h30 da manhã, aí eu tenho que ir para o rádio das 6 às 9 da noite. Aí eu vou para a televisão, entrar às 10h30 e sair meia-noite. Não dá. Viu? Eu estou com 67 anos. Eu fico feliz pela lembrança, mas não tenho um tempo assim, você entendeu? Eu não tenho mais esse tempo, né? A gente cansa também. Eu gosto de trabalhar, mas também, de repente, eu vou assumir muitos compromissos e não vou dar o recado. Aí, não vou dizer para você que eu não vou voltar à televisão. Eu vou negociar da seguinte forma. Tenho pensado assim, que tal fazer um programa semanal, de 1 hora? Alguém já me disse que um programa de 1 hora é muito tempo. Não, eu acho que 1 hora até 1h30, sei lá. Mas fazer um fim de semana. Mas o que, JP? Não sei ainda. Não sei ainda. Tem horário vago, horário local, sem você trombar com as redes, né? Sábado e domingo tem. Às vezes estou lá em casa. Falei, puxa vida, podia ter um programa meio-dia, um programa com música sertaneja, música de entrevista na televisão. Não tem. Agora, você não vai fazer um programa de televisão para combater as redes, né? Na hora do Celso Portiolli no SBT, do Hulk lá na Globo. Não, você vai ter uma opção, você entendeu? Eu não sei também se faria isso, estou só comentando. Os 2 convites que eu recebi, 3 convites, num mês e meio aí, querem o JP todos os dias, mas quando é que eu vou descansar? Quando é que eu vou ter um tempo para minha família? Né? Eu estou pensando nisso. É gostoso a comunicação? É. Agora, o podcast é um sonho que eu tenho de fazer o podcast, porque uma maneira é mais livre, não tem muito, você entendeu? Não é igual na tem TV. muito protocolo. Não justamente. tem protocolo. Sim. Nós estamos aqui conversando, contando história. Né? Na verdade, comunicação é contar história. Aprendi isso, né? É como se você estivesse na sua casa, com sua esposa, seus filhos, batendo um papo. É o que nós estamos fazendo aqui, contando história. Eu sou um contador de história. E tem muita história. Tanto é que eu estou terminando de escrever o meu livro. Na verdade, o meu livro já estava pronto. Eu resolvi contratar um profissional, um jornalista que é o Nelson Martins, que trabalhou por muito tempo na CBN, na RPC TV, foi da Gazeta. Eu queria que ele desse um olhar diferente, né? Está quase pronto. Eu resolvi contar a minha história, porque a minha família, o Ednei, é uma família muito pobre, né? Eu sou um cara eu fui lavrador, eu era boia fria. Quem está nos acompanhando aí, o que é boia fria, JP? Aquele que, como dizia o Alborguete, aquele que trabalha hoje para pagar o que comeu ontem. Na roça, no Cabo da Enxada. Meu pai nunca foi dono de terreno nenhum, de sítio, de fazenda. Meu pai era meieiro. Plantava algodão, amendoim, milho, mamona, milho. Metade da produção era dele e metade era do dono da roça. E quando não tinha o que fazer na nossa plantação, a gente trabalhava por dia. Subia num caminhão para ir trabalhar de manhã cedo, 6 da manhã. O nosso pai nos acordava para ir. 7 horas estava no Cabo da Enxada, 9 horas estava com a marmitinha lá comendo. Depois eu fui padeiro. A pior profissão na época que eu arrumei na minha vida não foi puxar enxada no sol. Foi ser padeiro lá em Paranacite, de madrugada. Hoje tem toda a tecnologia, toda a técnica, mas naquele tempo, estou falando da década de 70, gente.
Aí depois eu arrumei um serviço mais ou menos, foi vender discos, montei uma loja de discos. Mas mesmo eu trabalhando na roça, puxando enxada, eu carregava um rádio. Eu ouvia lá na fazenda do Antônio Miura, a 12 quilômetros do centro de Colorado, Paraná, eu ouvia rádio. Eu via os radialistas de Maringá, de Londrina. Eu sou de uma época que eu ouvia Álvaro Dias, que foi governador do Paraná, senador, trabalhava numa emissora de rádio em Londrina. Eu era ouvinte do Lindolfo Luiz Silva, Lindolfo Júnior, que está hoje aqui na Tecpar. Eu tinha 14 anos, era da Rádio Difusora de Maringá. Eu escrevia cartinha para a rádio, para ouvir o rádio, o locutor mandar abraço para mim e para quem eu pedia, que era para a família. Eu amava o rádio, eu gostava do rádio. Aí um dia, eu fui até a Rádio Colorado AM. Então, até hoje eu não quis citar o nome do apresentador, mas como ele não vai... Imagino que ele não vai estar assistindo nós agora. Está vivo. Um senhor chamado Pelanca. Era Rádio AM. Eu fui fazer um teste lá em Colorado, né? Saí do sítio. Falei, cara, eu sonho em entrar no rádio e tal. E o cara não queria deixar eu fazer o teste. Aí o dono da rádio na época falou assim, deixa ele fazer, de repente é um talento. Você descobre um talento. O cara me deu um texto para mim fazer uma leitura, um texto muito difícil. Eu li uma vez, eu falei, olha, eu preciso ler esse texto aqui umas 5 vezes. Ele deixou eu fazer só uma vez. Claro que eu fui mal para dedéu. Ele falou assim, o que você faz na vida? Eu falei, eu trabalhava na roça. Ele falou assim, volte. Ele não falou capinar, volta a caipir, que você fala lá no interior, Sim. né? Capinar. Eu tinha contado para ele que eu limpava tronco de café, derriçava café, colhia milho, mamona, chacoalhava amendoim, raleava algodão. Quem foi da roça sabe o que eu estou falando aqui. Falei, então você volte a limpar tronco de café que você não tem talento nenhum. Isso me marcou minha vida. Depois que eu fui para Paranacite, saí da roça e fui morar em Paranacite, que fui padeiro. Aí fui trabalhei com venda de discos 76, 77, 78. Quando foi no início de janeiro de 79, eu vendi a lojinha. Falei, sabe, se eu ficar aqui em Paranacite, uma cidadezinha com 10 mil habitantes, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou embora para um centro grande que eu quero fazer faculdade, eu quero ir para o rádio, eu quero ser um jornalista. Sempre era meu sonho, trabalhar com notícias. E não vim para o rádio para apresentar música, anunciar música, né? O sucesso do Luan Santana, do Zico Zeco, do Milionários Rico, nada disso. Eu queria trabalhar com informação. Venho para Curitiba, chego aqui dia 26 de janeiro de 79, com 20 para 21 anos de idade. Eu conto que, na história do meu livro, não vou contar tudo, é claro, mas eu conto que eu fui acolhido por uma família ali na rua Doutor Pedrosa, fiquei lá 30 dias, que eu conheci um amigo que trabalhava numa empresa que fazia asfalto, era de Curitiba, e fazia lá na minha cidade. Então, ele falou, quando você for a Curitiba, aqui está o endereço. Eu fui acolhido pela família, a Cíntia Glock, o Marcos Glock, e depois fui morar numa pensão. 30 dias depois fui morar na pensão, a dona da pensão, dona Dejanira. Onde é que eu morei na pensão? Barão do Rio Branco, edifício São Gabriel, 519. 30 dias eu fiquei na pensão, a mulher me expulsou, porque acabou o dinheiro, eu não tinha emprego, eu não tinha carteira sabe? Eu não sabia nada. E daí eu falei, e agora, José? A minha sorte, que apareceu um menino chamado Éder Moreno, que morava no mesmo prédio, e ele me viu eu sentado, eu tinha não era mala, eu tinha uma lembra da Copa de 78 na Argentina? Eu tinha uma mochila
escrito assim, Copa 78, Copa 78 Argentina. Quase não tinha nada de roupa. Aí dali eu sentado naquela mochila chorando, para onde é que eu vou? Vou dormir aonde hoje? Na rua, né? Eu cheguei aqui em janeiro, era fevereiro, isso era mês de março. Então o menino falou assim, olha, eu vou falar com a minha mãe, vou te dar uma força. O Éder Moreno. E daí um menino, cabeludinho, tinha 16 anos, eu perguntei a idade dele. Ele falou assim, eu moro com a minha mãe e 2 irmãs adultas e tem 2 ou 3 crianças. A mãe dele tinha se separado do pai lá em Jaguariaíva, Paraná. A mãe morava ali. As irmãs, as 2 trabalhavam no antigo Banestado. Eu não perguntei o que ele fazia. Falei assim, eu vou contar uma história para minha mãe. Ele foi lá. Olha, eu pagava 400 cruzeiros na pensão da dona Djanira. Fui expulso 30 dias depois, porque eu não tinha 400 para pagar, para morar mais 30 dias. Ele voltou e falou assim, a minha mãe quer 800 cruzeiros. Falei, poxa, se eu não tenho 400 para ficar aqui? Não. Mas eu contei para minha mãe que você é filho de fazendeiro do interior, é estudante, eu vou te dar uma força para você. Ele me deu 1.000 cruzeiros. Você vai pagar minha mãe 800 e 200. Falei, mas o que esse menino faz? Ele me conheceu ali no prédio, em 30 dias. E me levou para a casa dele. Ele falou assim, eu moro num quarto, tem uma cama de solteiro sobrando, você mora comigo. Eu morei lá 5 meses. Aí você vai me perguntar, bom, mas você comia onde? Porque ele me bancava, dava o dinheiro para mim. Depois eu descobri como é que ele ganhava esse dinheiro para me ajudar. Aí eu arrumei um emprego numa lanchonete na Barão do Rio Branco, uma lanchonete de uma chinesa. Eu passando assim ali na Barão do Rio Branco, em frente ao antigo Cine Vitória. Hoje é centro de convenções. Barão do Rio Branco, quase com José Loureiro. Passei ali, tinha um cartaz assim escrito, precisa-se de chapa. Chapa no interior, meu irmão. É cara que joga saca de algodão, de amendoim, de milho nas costas. Falei, hein? Eu falei assim, precisa ser de chapa. Eu nem sabia que chapa era para fazer, né? Lanche. E a chinesa perguntou para mim, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei lavar louças. Não tenho vergonha de contar. Eu lavei louças 5 meses, até conhecer o Antônio Carlos Matos, que era um operador da Rádio Cultura. E eu contei para ele que meu sonho era trabalhar no rádio, ele me ensinou. Eu chegava na Rádio Cultura às 7 da noite, na José Loureiro, quase esquina com a Barão do Rio Branco, desce o primeiro andar. Na época, a Rádio Cultura era do falecido Ervim Bonkoski, que era dono da Rádio Colombo. O diretor era Pirajá Ferreira, que está vivo aí, graças ao bom Deus. Perguntava do Pirajá esses dias, sabe que morreu, que ninguém fala mais? Não, tá, que mora aqui em Pinhais. E daí eu entrei no rádio como operador. Depois virou o JP, repórter policial, repórter esportivo. Eu conto nesse livro todas as histórias, mas eu quero voltar lá atrás. O Éder Moreno. Depois houve assim, um desligamento da minha amizade com o Éder. Eu saí da casa dele, fui morar no edifício São Paulo, ali na Cruz Machado, em 5 amigos. Bom, o Éder sumiu da minha vida. Quando foi, eu já estava no 2º mandato como vereador de Curitiba. Olha como é que a vida é. E eu quero dizer para você que nos acompanha, sabe a palavra gratidão? Me liga um dia o Éder, ele estava no Pará, dizendo assim, JP, eu sou homem casado, tenho um filho, achei um filho ou uma filha, coisa assim. Estou muitos anos longe de Curitiba. Puxa, você me ajuda? Eu quero voltar para Curitiba. Eu, minha mulher e o filho dele. Não sei se era um menino ou uma menina. Isso aqui, irmão, foi em 92. Eu fui eleito em 88, assumi em 89, fui reeleito em 92. Aí eu falei, olha,
eu vou trazer você de volta. Eu trouxe o Éder, estava bem longe daqui. Eu trouxe o Éder, ele trabalhou durante 5 anos como meu assessor na Câmara Municipal. Falei, eu quero pagar tudo que esse menino fez por mim. Eu fiquei 5 meses na casa dele, ele bancando o JP. Para comer, eu trabalhava na lanchonete. Então, a mãe dele achava que eu era um estudante, filho de fazendeiro, porque ele contou essa história. Depois, um dia, eu procurei a mãe dele e contei toda a história, que ela não quis nem acreditar. Pois é, se eu fiquei 5 meses na casa do Éder Moreno, depois ele trabalhou 5 anos como meu assessor na Câmara Municipal. Falei, eu vou retribuir para esse menino. Então, assim, cara, a minha vida foi assim, né? A minha vida foi assim. E sou assim. E quero morrer assim. Então, o meu livro está vindo aí. Não é para mim ganhar dinheiro. Até porque eu sou um colaborador já há muito tempo do Hospital Erasto Gettner. Eu destino um valor mensalmente, que assinei um documento já uns 4 anos atrás, junto à Copel, e a Copel vem na minha conta de luz e eu repasso. A Copel repassa para o hospital. E eu resolvi, assim, eu vou fazer um lançamento desse meu livro, pretendo em outubro, se não for vai ser novembro. O Gilberto Fontoura, que o nosso querido Vruca conhece muito bem, mesmo tratando de um câncer, está escrevendo o prefácio do meu livro, contando a minha história, porque o Gilberto Fontoura foi um grande professor do JP no rádio. Esse sim me ensinou. O Ratinho Pai está também escrevendo um prefácio, porque nós nos conhecemos lá na década de 80, eu vindo de Colorado, o Ratinho de Jandaia, o Ratinho Pai, né? Então, quis o destino que nós trabalhamos juntos na Rádio Independência, fomos repórteres juntos do Alborguete, na CNT, fomos vereadores juntos em 88 em Curitiba, eu o apoiei para ser deputado federal, enfim, nós temos uma história, trabalhei nas suas empresas, então assim, nós temos uma história muito longa, né? E eu disse para ele, fiz um convite, ele também está escrevendo um pouco sobre o JP, não sei quem está escrevendo, e o Ratinho Júnior também. Porque a minha parceria com o Ratinho Júnior, ele diz assim, o JP me conheceu com 5 anos. Esses dias eu estava fazendo as contas. Eu achava que não, mas é verdade. Conversando com ele, com a mamãe dele, a Solange, eu me lembro muito bem do Ratinho Júnior indo à Câmara de Vereadores em 89. Eu era vereador e o Ratinho Pai vereador. Ele estava ali com 7 aninhos, né? Eu conheci ele logo quando ele veio de Jandaia do Sul. Hoje ele tem 44 anos, né? Então, assim, a minha ligação com essa família vem de muito tempo. Então, eu pensei assim, eu não estou fazendo um livro contando a minha história. Aquele garoto que era boia fria, que um dia estava lá na Noruega, em Oslo, transmitindo um jogo do Brasil contra a Noruega. Aquele garoto que foi fazer Copa do Mundo na França em 98, que foi fazer Copa das Confederações, que foi fazer Copa América pela independência com o Fernando César, que foi fazer eliminatórias, que trabalhou no Maracanã, no antigo Morumbi, que hoje é Morumbis, que viajou esse país, que conheceu a Venezuela, a Bolívia, Uruguai, Paraguai. Estou contando a minha história, que se tornou vereador da capital do estado, que hoje é um assessor do governador. Então, assim, que chegou sozinho. Hoje eu tenho 2 filhos, 4 netos e 3 bisnetos. Acreditem, com muito orgulho. Mas você tem 67 anos, tem 2 bisnetos com 2 aninhos cada um, o Lian e o Léo, e a Lorena com 10 anos. Mas por que isso, JP? Porque meu filho, Reinaldo, tem essa história do JP.
eu tenho 2 filhos do coração. Aos 24 anos, eu adotei uma criança de 5 anos, que tem 49 anos hoje, 4 filhos, 3 netos. Depois veio um segundo, que ficou dos 2 anos aos 14 anos no educandário, em Guarapuava. Aí eu me questiono às vezes assim, por que Deus? Por que esses meninos chegaram até o JP? E vou dizer uma coisa para você. Eles são minha vida. Minha vida. Né? São 2 grandes profissionais. Um veio para... Deus me mandou com 5 anos. Aliás, foi a primeira matéria que eu fiz como repórter na Rádio Independência, dezembro de 81. Que eu fiquei 90 dias fazendo estágio com o Alcides Vasconcelos, que o Vulca também conheceu, já falecido jornalista da Rádio Independência, e com o Gilberto Fontoura, me colocando num estúdio para me ler o texto 10 vezes, eu dizia assim, tá bom, Gilberto? Tá horrível, tá ruim. Até ele fala assim, agora, quando ele achou que eu estava bom, já para começar meu trabalho como repórter, ele me entregou um automóvel, um Fusquinha da Rádio Independência, um gravador, uma agenda, uma caneta, falou, agora se vira. O que você produzir nesse final de semana, segunda-feira vai estar a sua voz, o seu material, no programa Plantão Policial da Independência do Algaci Túlio. E qual foi a primeira reportagem que eu fui fazer? Exatamente numa residência de uma senhora, no bairro do Pilarzinho, Dona Iracema, que nunca pôde ter filhos, ela cuidava de 5 dela e cuidava mais de 14 crianças que moravam num porão. Eu fui informado, eu fui lá, era dezembro, falei, vou fazer essa matéria e depois, quem sabe, eu vou pedir para o Algaci Túlio, o Luiz Carlos Martins, o Mário Celso Cunha, o Antenor Santos, enfim, eram os comunicadores da rádio, para a gente fazer uma festa de Natal para essas crianças. E lá, entrevistando as crianças, uma me pede dinheiro, bicicleta. E o último com quem eu falei foi com meu filho, o Reinaldo, com 5 aninhos. Ele olhou para mim e falou assim, tio, eu não quero nada que essas crianças estão pedindo para você. E ele foi me enrolando. O que você quer? O tio quer ir embora, isso aqui é quase 2 horas. Ele olhou para mim assim, respirou e falou assim, tio, você vai me atender, vai me aceitar? O que você quer? Aí ele olhou para mim, você não quer ser meu pai? Me tira daqui. Foi assim minha história com meu filho Reinaldo Pinto Aranha, pai de 4 filhos. E por que eu sou bisavô? Porque ele, aos 15 anos de idade, uma mulher de 27, 28 anos na época, pegou ele. Aos 15 ele já era pai de gêmeos, pai do Renato e do Renan. Só para você ter uma ideia, Renato e Renan hoje têm 34 anos. O Reinaldo tem 49. Ele foi pai aos 15 anos. Mas tudo na minha vida é coisa boa. Que bom que são 2 meninos fantásticos. Aí eu tenho a Vicky, que é a filha dele do casamento dele, de 96. A Vicky é formada pela Federal em TI. Ela trabalha no Mercado Livre, já é mãe do Lian com 2 aninhos. Né? Aí o Reinaldo separou-se da Roberta, viveu 12 anos com outra mulher. Bom, aí ele tem um outro filho que chama-se Kalel, meu netinho, tem 4 anos. Minto, tem 5, vai fazer 6 em outubro. O Kalel, né, que é o filho da Mahara com ele, que é autista de 1º grau. Que eu tenho dedicado a minha vida para esse neto chamado Kalel. Que, rapaz, ele é a fotografia daquele Reinaldinho que eu encontrei lá em 1981, do Reinaldo. Então, assim, hoje eu vivo para minha família, os filhos, os netos, os bisnetos, e toco o meu barco. Então, eu escolhi o Hospital Erasto Gettner, Hospital do Câncer. Eu quero doar. Quem vai comercializar o livro do JP não é o JP, são eles.
é o Erastozinho que eles falam, né? Sim. As crianças, né? Então, eu não quero nada. Eu quero contar, deixar... Por que eu estou fazendo esse livro? Porque é o seguinte, eu quero que um outro jovem de periferia, alguém, vai ler o meu livro e dizer o seguinte, cara, se esse cara foi tudo isso que ele está falando no livro, eu também posso ser alguém. Eu quero motivar, né? Porque você sabe o que é o jovem de classe média, classe alta, o jovem da periferia, aquele que ele acha que não pode. Não, todo mundo pode, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, você tem que ter vontade, tem que estudar, tem que trabalhar. Você vai alcançar tudo aquilo que você pensa na vida, né? E esse é o JP, né? Esse é o JP. É claro que no livro vem muitas histórias, senão você não vai comprar o meu livro e a renda toda ela vai ser para o Hospital do Câncer de Curitiba, o Erasto Gettner, né? Já conversei com seus diretores, vou fazer um documento, né? Um advogado vai fazer um documento em cartório, eu não quero nada de comercialização. E eu pedi para o Ratinho Pai, para que ele deixe eu lá divulgar meu livro, só marcar a data do lançamento. Então eu vou lançar primeiramente, só mostrar a capa do livro, lá no programa do Ratinho no SBT, para que dizer assim, gente, compra o livro do JP, que a renda é para o Hospital Erasto Gettner. É isso aí. Jota, eu quero agradecer, nós fizemos aqui 1h16 de podcast, eu quero agradecer a sua presença aqui e foi uma lição para todos nós, né? As histórias que você compartilhou com a gente, as histórias de vida que você compartilhou com a gente, e isso faz a gente rememorar um pouco a história da comunicação paranaense, faz a gente também recordar, a gente sempre fala nos bastidores lá da Câmara, né, Adilson, dos vereadores da época que realmente faziam um bom trabalho, né? E essa visão e essa conversa que você, essa história que você nos contou, né, de qual que realmente é o papel do vereador, até para essa piazada que está por lá agora, né, porque ainda tem vereador muito bom lá ainda. Tem. Entendeu? Tem. Aqui, por exemplo, vamos citar aqui Tem. o nosso vereador, o vereador João da Cinco Irmãos, que é o nosso vereador, que Sim. é o nosso parceiro aqui, né? Mas que ele também relata para a gente, Jota, por exemplo, é isso que você está contando para nós. A dificuldade que tem, que a gente usa a frase dos lacradores, né? Que é o político que, infelizmente, ele não tem o conteúdo da cidade. Ele não tem um conteúdo, ele não sabe, não sente a dor que tem, por exemplo, o povo do Cajuru, o povo do Parolim, enfim, o povo da periferia da cidade. Então, para que esses políticos aí das redes sociais começam a ter um pouco da vivência e da história da cidade para que possam fazer a diferença, como o JP fez, como vereador, tantos outros, Luiz Ernesto, enfim, o próprio Ratinho Pai, que foi vereador da cidade, para que eles possam olhar um pouquinho e entender a nossa cidade. O né, Jário Marcelino, que fez Jário. 9 mandatos, o Tito Zeglin, o Serginho do Posto, que está lá com... Aliás, eu sou padrinho do Serginho do Posto, eu que mesmo? coloquei ele na política. Ele foi meu cabo eleitoral e depois falei, cara, você pode ser um bom vereador. Ele gostou tanto que já está lá no 6º mandato, né? Que é aqui da região também. Isso. Então, assim, eu sou um cara que eu sempre incentivo e digo assim, olha, você é uma pessoa de bem, você tem que ser uma pessoa de bem. O meu orgulho, Ednei, e quem está nos acompanhando aqui, essa entrevista, eu nunca tive o meu nome relacionado à falcatrua. Meu nome é limpo. Senão não seria hoje um assessor do governador e para você entrar no Palácio Iguaçu, num cargo comissionado, você tem que tirar várias certidões lá na Polícia Federal, na Polícia Civil, no Tribunal de Contas, certo? Então, assim,
Se me permite, eu vou contar mais uma historinha. Eu estava lá na Casa Civil, a Casa Civil é no 4º andar do Palácio Iguaçu. 3º andar, onde o JP trabalha, tem a Secretaria de Comunicação, e tem ali a governadoria, e tem o cerimonial do governo e a parte jurídica também. 3º andar. 4º andar é dividido Casa Militar e Casa Civil. Aí tem o 2º andar, tem o 1º andar, onde tem vários salões que são salões de atos, de reuniões do governo, quando ele anuncia um programa com 1.000 pessoas, 500, 2.000, enfim. Era uma sexta-feira, eu estava sentado ali na Casa Civil, aguardando a Lu, eu chamo de Lu, a secretária do João Carlos Ortega, que hoje é o chefe da Casa Civil, para falar com ele, 10 da manhã, numa sexta-feira. Ele falou assim, olha, ele está atendendo um deputado ali e tal, já você vai entrar. Daqui a pouco chega um senhor, magrinho, todo elegante, e mais três homens de ternos, gravata e tal. O cara olhou para mim assim e falou, ô JP, quanto tempo eu não te vejo? Levantei e vou te dar um abraço. Estava sentado numa poltrona, levantei, ele me deu um abraço. Ficou comigo, quem que é o cidadão? JP, eu era jovem, estudante de Direito. Eu estudava na PUC. Então, eu pegava o ônibus ali na Praça Tiradentes para a PUC. Eu sou da época que eu tinha um fonezinho de ouvido e ouvindo você e o Algacitúlio na Rádio Independência, e ele até cantou a vinheta da Rádio Independência. Você não vai lembrar de mim porque faz tantos anos, né, JP? Eu nunca tinha falado com essa pessoa. Você lembra de mim? Eu falei, não. Aí tem um quadro lá na Casa Civil ali. Ele fala assim, olha, aqui tem um quadro que tem o Largo da Ordem, era aqui que eu pegava o ônibus, tá, bababá. E continuou falando para mim, você não lembra de mim? Não lembra. E aqueles 3 outros senhores, os amigos dele, me olhando. Aí ficou aquele silêncio dos funcionários ali, assim, poxa, mas o Jota não sabe quem é essa pessoa? Quem estava ao meu redor sabia quem era o cidadão. Eu não. Aí eu falei assim, amigo, vamos fazer o seguinte. Puxa vida, eu peço desculpa para você, mas eu não estou lembrando de você. Você está falando para mim da década de 80, sabe, que você ouvia eu e o Algacitúlio e tal. Você está falando de 82, 83, 85. Daí ele falou assim, JP, eu sou José Laurindo. Quando ele me disse assim, eu sou José Laurindo, falei, meu Deus do céu, José Laurindo que eu conheço, pelo nome, é o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. E era ele. Falei, você é o José Laurindo, presidente do Tribunal de Justiça? Sim. Aí eu levantei, dei um abraço nele. Ô, JP, eu estou brincando com você, você não tem direito de me reconhecer. Aí ele falou uma coisa para mim assim, eu sou um admirador seu, pela sua história, por você nunca ter se envolvido em lugar nenhum, e olha, eu vou confessar que eu votei em você 2 vezes para vereador. Então, isso me deixou meu coração alegre. Era o desembargador José Laurindo, que foi, não é mais hoje o presidente do Tribunal de Justiça, hoje é uma mulher. Então, assim, eu tenho amigos na favela, amigos caminhoneiros, amigos que trabalham em posto de gasolina, eu tenho amigos promotores, delegados, desembargadores, mas eu levo a minha vida o seguinte, eu não faço amizade com ninguém porque ele é um doutor, pelo DR dele, né? Eu levo a minha vida. Agora, graças ao bom Deus, eu posso bater no meu peito. Entrei na política, fiquei 16 anos. Do jeito que eu entrei pela porta da frente, eu saí pela porta da frente. O meu nome não foi parar em Tribunal de Contas, Ministério Público, é condenado, tem que devolver o dinheiro. O JP fez rachadinha. Não, esse pecado eu não devo a Deus. E finalizando, a equipe que entrou comigo
no dia 1º de janeiro de 1989, ela ficou até 31 de dezembro de 2004, a mesma equipe. Eu não usava dinheiro de funcionário. E eu, quando eu fui vereador de Curitiba, cheguei a ser o primeiro vice-presidente da Câmara, e quem apresentou esse projeto lá na Câmara, para que o vereador tivesse não 23 assessores, 10, 12, 7, 8, mas que definisse assim, ó, esse é o chefe de gabinete, esse é o jornalista, esse é no, sabe, que o assessor tivesse o seu cartão do banco, o seu salário, e não o vereador ter que ir lá sacar o dinheiro para pagar. Teve vários casos lá, não quero que, sabe, teve vereador que acabou na cadeia, na prisão, eu fui o relator, eu fui investigar. Quer dizer, eu não devo esse pecado para Deus de ter tomado, em 16 anos, tomar dinheiro de funcionário para aumentar o meu salário. Eu tive o meu chefe de gabinete até ganhava mais do que eu como vereador. Tanto é que o último salário que eu ganhei na Câmara como vereador não chegava a 10 mil. O meu assessor meu chefe de gabinete, depois ele se aposentou com 34 mil, porque ele era advogado. Aí tinha isso, aumento daqui, aumento daquilo, daquilo lá. Você entendeu? Então, assim, como é que você é um vereador, ganha 10 e o assessor seu ganha 30? Mas era dele. Ele se qualificou para aquilo. Não sou aqui condenando quem ganha mais, não é nada disso. Só estou aqui dizendo que eu, JP, o José Aparecido Alves, que é meu nome, eu nunca meti a mão no jarro, eu não desviei dinheiro, eu não aceitava propina, eu não tinha ônibus para fazer sepultamento, nada disso. Eu digo assim, eu pulava as ondas. Eu fui bem educado pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai Antônio, minha mãe Maura, já falecidos. Que ele dizia assim para mim, meu filho, você não pode pegar nem uma canetinha, né? Porque na política, se você não tiver juízo, você para na cadeia. Na cadeia. E hoje, o Ministério Público está aí, né? Hoje, e naquela época nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Hoje em dia, não. Você entendeu? Então, diga assim, com isso eu não estou dizendo que eu sou o homem mais honesto do mundo. Não. Eu estou dizendo que até aqui, os 67 anos de vida, se eu não errei até aqui, não vai ser daqui para frente que eu vou errar. Muito obrigado por você ter me feito esse convite. Ao Marcos Vrouca, meu amigo, com quem trabalhei. Eu não perguntei o nome do Adilson. O Adilson, que está ali. O Lucas Padovan, que é eu sou tio-avô do Lucas Padovan. Então, assim, e é você que está nos acompanhando, que a história é contada aqui. Eu só contei a minha história, que ela sirva de exemplo e dizer o seguinte, você pode. Você tem uma família pobre, mora na periferia. Se você tiver vontade, primeiro estudar. Estudar. Segundo, você tem que ser digno. Tem que ser honesto, não é fingir que é honesto, tem que ser honesto. Tem tentação para todo lado. O dinheiro fácil, ele acaba fácil. Ganhar dinheiro fácil, o que é? Vender drogas, praticar assaltos, roubar celular. O dinheiro fácil, ele vai embora fácil. E o seu destino ou é cadeia ou cemitério, ou hoje ou amanhã. No entanto, se você for um trabalhador, viu, jovem, fala assim, eu vou chegar lá. Você tem que ter vontade. Estude, faça curso. Eu comentei esses dias com o Darcy Piana,
vice-governador, o Darcy é vice-governador e presidente da FEComércio, do Sesc e do Senac. Eu falei assim, Darcy, fale para o Eduardo Pimentel. Nós temos as agências do trabalhador, porque não é só Curitiba, é no Paraná inteiro. E eu vi uma notícia essa semana que eu fiquei muito feliz. Eu encontrei o Eduardo Pimentel, o prefeito, e falei assim, Eduardo, tem esses mutirões de emprego que a agência do trabalhador do Estado anuncia 20 mil, 21 mil, 25 mil, toda segunda-feira tem vagas no Paraná inteiro. Então é o seguinte, vamos facilitar a vida daquele desempregado. Ele falou, você tem alguma ideia? Eu falei, tenho. Qual que é a tua ideia, JP? Eu falei assim, por que a gente não leva para as ruas da cidadania do município, que tem 10, para os terminais de ônibus? É lá, o cara pode ir a pé da casa dele no terminal do ônibus, mas ele não vai vir a pé do Caximba até o centro, não vai vir do sítio cercado até o centro. E não é que ontem eu divulguei no meu programa de rádio, hoje é dia 21, no dia 20 eu divulguei que vai ter agora, né? O município, a FEComércio, o município, as empresas vão fazer um feirão nos terminais de ônibus. Você vê como é que é o negócio? É isso, vereadores de Curitiba, de qualquer outro município. Vocês têm que ter inteligência. E um grande projeto de lei nasce num bate-papo, na panificadora, até no boteco. Você tem que ter inteligência. Procure alguém mais inteligente do que você para desenvolver o projeto. Eu sempre fui humilde. Isso aqui eu não sei, vou procurar quem sabe. Eu tenho a ideia, não sei como montar, né? Agora, você ficar com celular. Quanto custa um celular a última geração, Lucas? 15 mil? Qual que é? O 16, 17? Sei lá. Aí você fica fazendo vídeos, só falando de pauta nacional. Agora tem um diabo de um bebê aí, que criaram um bebê, que eu tenho que mandar internar esse povo. Como é que é o nome do bebê? Bebê o quê? Reborn. Gente, tem que prender esse povo, internar esse povo. Uma mulher disse que foi na fila do SUS, no posto de saúde, com uma boneca. Gente, parei, obrigado. Estamos no ano 2025, mas tem um povo muito doido. Um abraço, até lá. Gente, um abraço, muito obrigado. E semana que vem estamos de volta aqui no estúdio do Voz Podcast com o podcast Entre Amigos. Tchau, tchau.